pessoal, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Santa Cruz de la Sierra. Se você não me conhece, meu nome é Thiago, essa é uma viagem que eu saí de São Paulo e vim aqui para Bolívia para conhecer um pouco mais aqui da região. O objetivo de hoje é sair aqui de Santa Cruz de la Sierra e ir para Cochabamba, mas eu vou por um caminho antigo, um caminho que tem um forte chamado Samaipata. Não sei se é assim que se pronuncia, mas vou tentar passar por lá. Então o trajeto de hoje vai dar aproximadamente uns 500 quilômetros. Estou aqui num hotel no centro de Santa Cruz, muito bacana o hotel. Eu mostro chegando nele aqui no vídeo anterior. Então agora eu vou tomar um café da manhã, o hotel La Siesta. Tomar um café da manhã aqui. Simbora, meu povo! Tchau. Esse GPS está desatualizado, ele tá me mandando ir para contramão. Ah, eu jantei ontem aqui nessa esquina. Polho com papas. Olha aí, ó, Santa Cruz, 8 horas da manhã, horário de pico. Os ônibus aqui são pequenos, né? Ixi, tá tendo manifestação ali, ó. E agora? Vou seguir o tuk-tuk aqui. Nossa. Agora lascou-se tudo. Caí na manifestação de novo. Eu tenho todo o tempo do mundo hoje, né? Tentar fazer um outro desvio mais pra baixo pra ver se eu consigo passar esse bloqueio. Olha a confusão, mano. Eu tenho que ir pra lá, ó. Só que eu não consigo atravessar pro lado de lá. Vou ter que dar uma de louco aqui e subir essa escadinha. Porque ali vai cair na manifestação de novo. Nossa senhora. Vamos ver. É, vai cair na manifestação, não tem o que fazer. Como que eu vou pra lá? Será que dá pra atravessar ali? Acho que eu vou tentar atravessar. É. Paciência. Olha o caos que tá isso aqui. Agora eu acho que consigo atravessar a principal pro lado de lá. É que aqui não faz nem corredor, não dá nem pra andar direito. Aí, gasolineira! Gasolineira, por favor! Aqui! Gasolina. Olá, gasolina? Oh, nacional, sou boliviano. Não parece? Ó, em boliviano dá 52. 13 litros. Quanto? 120? 121 dividido por 1,35? Façam as contas aí, vamos ver mais ou menos. É 90 reais. Que o meu pneu tá murchando, cara. E aqui não tá funcionando o ar. Que beleza. Tem um prego ali, mas eu acho que não chegou a furar o pneu. Eu tô 20 minutos tentando encher e ninguém me avisa que não tá funcionando. Consegui encher aqui. Realmente ele estava bem murcho, mas assim, não tá saindo ar aqui onde tem esse prego e nem no bico. Vou rodar para ver aí o que a gente consegue fazer.
E que Deus abençoe aí mais esse dia, nos livre aí de problemas. Primeiro pedágio do dia, para entrar na Ruta Nacional 7. É aqui que vai dar acesso ao Parque de Samaipata. Para passar por acá? Ah, sim. Ah, graças. Vou passar por aqui. Sei que ele queria a documentação. Olha aí, ó. Capa de chuva pra quê? Se tem um guarda-chuva na motoca. Aqui nós estamos a 25 km de Santa Cruz, né? Que eu saí de Santa Cruz. Esse lugar aqui chama El Torno, na Ruta Nacional 7. E eu vou dizer que esse pneu aí me colocou um peso na consciência, viu? Preocupação. Não sei se aquele prego deu uma picotada na câmara de ar, ou se ele murchou desde quando eu troquei lá em Corumbá. Se é algo pequeno, pode ser alguma coisinha na válvula e é tranquilo, mas se picotou a câmara aí já é mais problema. Eu já verifiquei agora, ele continua cheio nesses 28 km, né? Quer dizer, na minha percepção, eu não medi. E se eu parar aqui, eu vou ter que tirar a roda, achar alguém que consiga desmontar esse pneu. Então meu plano é, eu tenho aquelas espumas, né, da Motul. Se caso acontecer de murchar muito, mais uma vez, eu vou encher com a espuma, que deve ser algo pequeno, e ela vai provavelmente resolver. Já são 9h12, bem travado esse trecho até aqui. Região serrana aqui, ó. Ah, tem barreira. Vamos ver o que tem que fazer aqui. Olá. Oi. Sim, sim. Vamos entregar o... Bom dia. Aí? Fuerte es nesta ruta? Fuerte. ¿Cuántos kilómetros? Unos 30 kilómetros. 30, gracias. Tchau. Olha aí, ó. Samaipata. 63 quilômetros. É o vilarejo, mas o forte fica um pouquinho antes, pelo que eu vi no mapa. Estradinha sinuosa, muito da hora, meu. É diferente essas paisagens aqui, ó. Nunca imaginei que aqui na Bolívia tivesse assim uma região de mata, né? E agora tá passando a transição de Santa Cruz, que é mais ou menos ali uma região parecida com o Brasil, continuação ali do Pantanal. Não sei se até em Santa Cruz ainda é Pantanal. E aqui começa a subir e vai fazer a transição dessa parte com vegetação para a parte desértica, né? Que em Cochabamba já começa essa parte mais desértica, de região desértica. E aí La Paz, aí não tem mais vegetação mesmo. Os rios aqui são diferentes, né? Nós estamos acostumados com abundância de água nos nossos rios. E aqui é um filetinho só de água que passa nos rios. Ixi, a ponte está interditada aqui. Fizeram um atalho.
sei se passa. Bom dia. Ixi, tá liso pra caramba aqui. A chuva aqui acho que deve ter destruído um pouco do caminho. Tem muito deslizamento. Eu já tô a 1000 metros. Quase 1900, vai. 900 metros de altitude. Já rodei hoje 72 quilômetros desde Santa Cruz de la Sierra. Eu não consigo perceber se aqui embaixo tem asfalto. Parece que tem um asfalto velho aqui embaixo. Aqui eu cheguei num monumento aqui que eu não sei o que que é. Construção. Um penhasco aqui do lado, ó. A estrada aqui vai passar margeando o penhasco. E cheguei aqui em Samaipata. Até agora eu não vi pelo menos a entrada do forte. Eu pensei que ficasse antes da cidade. Vamos ver aqui. De repente ele fica aqui mesmo no pueblo. E eu vi na internet que ele tá a 2000 metros de altitude. Eu tô agora a 1600 e não passei disso ainda. Abastecer aqui eu já pergunto. Bom dia. Sou boliviano, tem que ser preço nacional. Brincadeira. Lleno. ¿El fuerte está para acá? Ah, já passou? Quantos quilômetros? 9 quilômetros desde acá. Ih, então passei reto. Então, pessoal, aconteceu o seguinte, eu cheguei aqui em Samaipata, desse lado de cá, e o forte ele ficou para trás, tá uns 9 quilômetros para trás. Eu tava tenso com a estrada ruim, lisa, né? E não vi placa nenhuma indicando a entrada do forte. E aí eu segui a viagem, não estava mapeada no GPS onde o lugar do forte, acabei passando reto. Agora eu vou tocar então até Cochabamba pela Ruta Nacional 7. Vamos ver aí como é que é essa estrada. Agora já são 11 horas e 10 minutos. Tem mais aí, vamos ver. 380 quilômetros até Cochabamba. Vou seguir. O pneu parece que ficou cheio, pelo menos até agora. Pela pressão que eu apertei com a mão, parece que tá bom ainda. A moça ali no posto me disse que ainda são trechos, né, de asfalto e terra, porque tá em reforma. Pois é, passei por Samaipata e não fui no forte. E isso é falta de planejamento. Na verdade, eu planejei fazer a outra rota e mudei ontem. Essa rota não estava mapeada no meu GPS. Aí passei batida a entrada da fortaleza, nem vi. Não tinha placa nenhuma indicando. Um pedaginho aqui para sair da cidade. Vamos ver se ele vai me cobrar alguma coisa. Lá. Moto, passa direto? Sim, graças. Tchau. Primeiro pedágio com cancela que eu vi. Que já virou asfalto de novo. Mais um poblito aqui na estrada. Não sei o nome. Aqui no GPS está escrito Mariana. Próximo dessa estrada, não sei se é. Uns carros que eu nunca vi, ó, igual esse aqui da frente, ó. Demia.
passa, hermano? Hermano tá tranquilo. Ah, bem na frente da polícia não dá pra passar mesmo, né? Os ninhos indo ou voltando da escola, já rodei 170 quilômetros desde Santa Cruz de la Sierra, 12h20. E tá assim, pessoal, constantemente esse troca-troca de terra para asfalto. Faltam 300 quilômetros até Cochabamba. Isso torna esse trecho, né, um pouco, para mim, eu fico um pouco apreensivo, porque eu não sei se a estrada vai piorar ou se vai manter dessa forma. E agora já são 1h da tarde. Ó, agora virou asfalto de novo. Aí fica um trecho de asfalto, aí volta pra terra. Às vezes a terra fica terra ruim, né? Molhada. E chegar à noite numa cidade não é legal. E além disso, é uma estrada bem sinuosa. Parece que quase que o percurso inteiro é bem sinuoso. Ainda tem bastante vegetação, mas a tendência, chegando mais próximo de Cochabamba, é que essa vegetação diminua. A estrada bem vazia. Isso é bom, porque não trava o trânsito. Aí, ó, terra de novo. E nós estamos aqui a 1.800 de altitude. Neblina bem aqui em cima. Arriba, muchacho! Olha o cachorro caramelo. Ei, caramelo. É um trecho em obra aqui. É impressionante como a vegetação mudou de uma hora para outra. Aquela parte montanhosa com terra molhada, garoa, agora já tem cactos. Parei aqui em Comarapa para comer um pouco de um cookie que eu comprei lá em Santa Cruz e abastecer. Olha a cor da motoca. Abasteci aqui. Tchau. A moça aqui me falou que aqui é a metade do caminho, né, de Santa Cruz para Cochabamba, e que para chegar até lá são mais umas de 5 a 6 horas. Mas é tudo de asfalto essa parte aqui agora. E que é muito provável que eu vá pegar chuva. Ela me fez o preço aqui diferente. Na bomba deu 20 bolivianos para completar. Ela me cobrou 35. Faltam 260 quilômetros. O tempo fechou aqui, pessoal. 2.600 de altitude. Neblina e garoa. E 11 graus. E tem uns desmoronamentos assim também, ó. Olha isso. Penhasco. Malandro.
Pessoal, tá piorando o negócio aqui, ó. Eu vou ter que colocar capa de chuva, porque a minha roupa tá ficando molhada. Eu não tô enxergando nada aqui. Vou seguir aqui, tive que tirar a câmera para não molhar. Vou tentar colocar essa, mas não vai ter som. Como diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança. Ó, que lugar bonito. Ainda peguei um bom pedaço de chuva, depois virou terra a estrada. E aqui acho que vira asfalto definitivo novamente. Já tirei a capa de chuva. Essa parte da estrada aqui é muito bonita. Tem várias plantações. Ah, para quem gosta de curva, ó. É um prato cheio. Em cima de umas montanhas aqui, ó. Tá muito alto. Estamos a 3.000 aqui. 3.000 metros de altitude. Ó. Que muito louco. Isso é Bolívia. Olha lá. Que bonito! Que bonito, não? Muy hermosa. Parei aqui, pessoal, para apreciar essa paisagem linda, ó. Isso eu não sei, deve ser plantações. E também para tirar foto aqui, ó, da placa. Escrito Bolívia, Ruta 7. Estrada aqui tá show de bola. Bora seguir. Na Bolívia também tem os ventiladores gigantes, ó, igual lá do Brasil. Quando tá calor, ele é ligado para esfriar a terra. Eu falei isso no outro vídeo, foram me explicar que isso é energia eólica. O pessoal não tem bom senso de saber quando é uma brincadeira. Olha que lugar bonito, cara. Coari chama aqui. Tem uns montinhos que eles fazem ali, não sei pra que é isso. 3.500 metros de altitude, 12 graus, 5 horas da tarde. Faltam 83 quilômetros. Desculpa. Faltam 83 quilômetros para Cochabamba. Olhem que presente de Deus, um fim de dia desse. No alto do vale boliviano. Pneu furado. Eita. Escutei um barulho estranho na hora que eu vi. E agora, José? Vou tentar colocar espuma. Agora é a hora da verdade, vamos ver. Vou dar uma segunda chance pra isso aqui. Tô chacoalhando a câmera em vez de chacoalhar o negócio. Dar uma segunda chance nisso aqui e ver se vai me tirar desse sufoco aqui. Eu não vi nada aqui de prego.
encher o pneu, pessoal. A espuma tá saindo um pouco aqui, ó. Mas o pneu tá inflado agora. Vou ver se ele mantém. Vamos ver até onde eu consigo rodar. Olha, mas Deus é muito bom comigo. Já pensou se esse pneu fura lá naquele lugar alto com chuva, neblina? Graças a Deus foi aqui, logo no começo, ó. Já rodei no começo da cidade, já rodei uns 15 quilômetros e ainda o pneu tá cheio. E pra quem fala, por que você não usou o macarrão? Pra quem não sabe, o macarrão ele só é possível de se utilizar em pneu sem câmara. O meu pneu é com câmara. Eu não tenho a opção de colocar um pneu sem câmara na minha moto, sem fazer adaptação. Fazendo adaptação até dá, mas pra mim, eu acho que acaba ficando pior do que usar com câmara. A desvantagem da câmara é essa: se furou e o reparo não funcionar, só tirando a roda e substituindo a câmara, ou arrumando, remendando a câmara, né? Pessoal, o pneu murchou já. Eu vou tentar rodar assim até chegar em algum lugar aí. Sim. Eita. O pneu é punchado que se habla? Tiene gomería por acá? Gomería no, allá, andás rápido antes que se baje. Andás de aquí, 1, 2, a 1 kilómetro. ¿Un kilómetro? Sí, sí. ¿Puedo ir? Sí. De este semáforo, el siguiente semáforo a la derecha hay gomería. Sí. Andate rápido antes que se baje. Gracias. Vamos ver se aqui arruma. Necesito cambiar câmara de ar. Olha o tamanho do danado aqui, ó. Tchau, amigo. Gracias. E é isso aí, pessoal. Problema resolvido. Graças a Deus. Era o prego daquele lá de manhã, lá em Santa Cruz. E esse pneu também é bruto, porque ele aguentou demais. Eu rodei acho que uns 20 km com ele murcho. Até o policial deixou eu sair, não pediu o documento. Tô indo lá pra casa do Marcelo agora, que eu encontrei lá no Amapá, na praia do Pindobal. Dê uma olhada aí o lugar que eu encontrei o Marcelo. E aí eu conversei com ele no Instagram antes de vir pra cá. Ele vai me hospedar aí na casa dele. Praia deserta. Adivinha, encontro motociclista tem em todo lugar, ó. Lá da Bolívia, Cochabamba, tá visitando aqui nosso país. Também anda de moto lá. Vou mandar um salve aí pro pessoal lá da Bolívia, aqui do Brasil. Eis que chego em Copacabana. Que Copacabana, Thiago? Para de ser burro. Eis que chego em Cochabamba, galera. Pessoal, o borracheiro cobrou 10 bolivianos para trocar a câmara de ar. Divide aí 10 dividido por 1,35 para vocês verem.
Dá menos de 10 reais. Cidade movimentada, pessoal. Tô chegando, pessoal, aqui na casa do Marcelo. Deixa eu ver se eu... Ah! Beleza? Eu tô com a mão toda suja, meu. Que satisfação em rever você, hein? Aqui. Ah, sim, agora eu não consigo dar ré. Pessoal, a pracinha principal aqui de Cochabamba. Como chama essa igreja? Essa aqui é a igreja de São Sebastião, no centro de Cochabamba. Cidade aqui muito bonita.